Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje sendo o dia de quarta-feira de cinzas, iniciando o tempo quaresmal, então nós vamos aqui fazer a bênção para aqueles que não puderam participar da missa, de tal maneira que eles possam receber essa cinza nas suas cabeças em sinal de penitência. Então normalmente nós não abençoamos os sacramentais à distância, mas aqui especificamente no caso das cinzas, nós vamos fazer com essa intenção de que onde chegue a nossa palavra, essas cinzas recebam essa bênção para que elas produzam o efeito de contrição e de arrependimento, conforme a Igreja nos pede para vivermos com profundidade esse tempo da Quaresma. Então, aqueles que quiserem preparar a cinza, deixem agora diante da nossa voz para que nós possamos abençoar. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, perdoai os penitentes e sede propício para com os suplicantes e dignai-vos enviar do céu o vosso santo anjo para abençoar e santificar essas cinzas, a fim de que seja um remédio salutar para todos os que imploram humildemente o vosso santo nome. E reconhecendo os seus delitos, a si mesmos se acusem, deplorando esses crimes diante da vossa divina clemência. E suplicando instante e humildemente a vossa compassiva misericórdia, dignai-vos permitir que pela invocação do vosso santíssimo nome, todos aqueles que com estas cinzas forem aspergidos, alcancem, além da remissão dos pecados, a saúde para o corpo e a proteção para a alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que não quereis a morte dos pecadores, mas que façam penitência, olhai benigno para a fragilidade da natureza humana e dignai-vos misericordiosamente abençoar essas cinzas, que desejamos que sejam impostas nas nossas cabeças em sinal de humildade, e para merecermos o perdão, a fim de que, reconhecendo que não somos senão cinza e pó, em punição da nossa malícia, mereçamos da vossa bondade alcançar o perdão dos nossos pecados e as recompensas prometidas aos que fazem penitência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação vos inclinais a perdoar e pela satisfação vos aplacais, dignai-vos benignamente escutar as nossas preces, infundindo nos vossos servos, cujas cabeças recebem estas cinzas, a graça da vossa bênção. E enchendo-os com o espírito de compulsão, concedei-lhes o que com justiça vos suplicarem, a fim de que perpetuamente conservem, firme e intacto, o que de vós houverem alcançado. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que propiciastes o remédio e o perdão aos ninivitas, que fizeram penitência por meio das cinzas e do cilício, concedei-nos indulgentemente que de tal sorte os imitemos, que como eles alcancemos o vosso perdão. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembra-te de que és pó e de que ao pó hás de voltar. Permiti, Senhor, que iniciemos com esses salutares jejuns, esse tempo de combate cristão, a fim de que, lutando contra os espíritos malignos, sejamos munidos contra os seus esforços com os auxílios da abstinência. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, façamos também uma meditação para esse dia da quarta-feira de cinzas, que nos apresenta aqui essa passagem do Evangelho de São Mateus, quando nosso Senhor nos exorta a jejuarmos com simplicidade e fazermos os ritos que são necessários para a nossa purificação,
sem querermos aparecer diante das pessoas. Então por isso é que ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Na verdade, já receberam a sua recompensa. Porém, quando jejuardes, perfumai a cabeça, lavai o rosto, para que não pareça aos homens que jejuais, mas somente ao vosso Pai, que conhece as coisas escondidas, e conhecendo esse segredo, vos dará a recompensa. Não guardeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os gastam, e os ladrões esburacam a parede e os roubam. Guardai os vossos tesouros no céu, onde não há ferrugem nem traça, nem os ladrões vêm roubar. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então aqui vamos perceber a profundidade dessa passagem do Evangelho, na qual nosso Senhor Jesus Cristo vai de encontro àquilo que nós precisamos ouvir. Porque nós podemos fazer uma religião simplesmente de aparências, nós podemos praticar ritos, nós podemos ter cultos, nós podemos ter uma modéstia, e todas as pessoas vão dizer, olha, essas pessoas são perfeitas, essas pessoas são religiosas, são católicos, quando na verdade o nosso coração está podre. Então, infelizmente, hoje em dia, existem pessoas que se apresentam como verdadeiros católicos ou verdadeiros religiosos, quando na verdade não passam de pura hipocrisia. E para nós nos curarmos desse mal, devemos ir ali onde está a raiz de todos os males, lá no fundo do nosso coração. Porque é lá que se instalam as paixões e é ali que nós devemos curar todos os nossos maus desejos. Porque desses maus desejos é que nós vamos despertar toda espécie de más obras, de pecados e de vícios. Então o início da Quaresma não é somente um momento que nos apresenta o convite à penitência. A penitência é bem-vinda, a penitência é salutar e a penitência cura a nossa alma. Mas não adianta fazer a penitência se nós não estamos dispostos a desenterrar lá de dentro do nosso coração todos os nossos falsos tesouros que nós estamos guardando e que nos levam a amar as coisas desse mundo ou as pessoas mais do que amamos a Deus. Então é nesse sentido que a Igreja lê também para nós nesse dia essa passagem da profecia de Joel. Quando diz aqui que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e digam, perdoai, Senhor, perdoai a vossa herança e não a deixeis cair no opróbrio. Então, por que diz aqui que o sacerdote deve chorar entre o pórtico e o altar? Porque aqui nós queremos com isso entender que o sacerdote vai administrar essa penitência e ele vai conduzir o povo a essa santificação. E a santificação significa você atravessar o pórtico e caminhar até o altar. Porque o altar significa a plenitude do sacrifício. O altar significa um coração perfeito. O altar significa um coração puro. E o pórtico significa aquela pessoa que está atravessando todas as coisas mundanas, todos os desejos desse mundo, toda a ambição, toda a hipocrisia, toda a falta de caridade, e essa pessoa vai decidir deixar tudo isso para trás para entrar no templo santo de Deus. Então o exercício da penitência, ele tem que ser acompanhado até o fim, de tal maneira que nós possamos não somente cruzar o pórtico, mas alcançar o altar. Por isso que nós fizemos também
já faz alguns anos, uma meditação sobre o Salmo 50, que se encontra no nosso canal Monte Carmelo. E ali você vai encontrar a meditação desse salmo, que também é muito importante, porque o Salmo 50 nos educa na verdadeira penitência. E é por isso que também nesse salmo vai dizer: e então se aceitarão sacrifício sobre o vosso altar. Quer dizer que somente quando a pessoa está transparente diante de Deus, quando ela já deixou toda hipocrisia, quando a pessoa deixou para trás toda falsidade, toda mentira, todo erro, aí que a pessoa pode realmente entrar na presença de Deus e oferecer o sacrifício no altar do Senhor. Então os sacerdotes estão chorando entre o pórtico e o altar, porque eles estão chorando os pecados de todas as pessoas que se dizem católicos, que se dizem batizados, que entraram na igreja, mas não avançaram na vida espiritual. Porque é mais triste uma pessoa que é batizada, que é convertida, que conhece a Deus, não chegar à plenitude da verdade, à plenitude da caridade, do que uma pessoa que está perdida no carnaval, perdida nos vícios, perdida nos prazeres desse mundo, sem conhecer a Deus. Porque essa pobre pessoa é uma criatura completamente desvairada. É como um animal. Não tem orientação. Ela não sabe onde está o verdadeiro Deus. Mas desde que a pessoa recebeu a graça de conhecer e de encontrar a verdade, então essa pessoa tem que ir até o fim no seu caminho espiritual. E esse caminho espiritual não significa simplesmente deixar os pecados graves, os pecados mortais, mas significa, sobretudo, despojar-se de todo o espírito de orgulho, de todo apego a si mesmo e de toda força de paixão que leve a pessoa a desviar-se daquela intenção perfeita que é agradar somente a Deus. Por isso que Jesus está dizendo: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então não nos deixemos enganar, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos começar a quaresma como se nós nunca tivéssemos vivido esse tempo. Para que a quaresma desse ano seja como a última quaresma da nossa vida. Uma quaresma de verdade. Uma quaresma onde o Espírito Santo nos conduza realmente por uma verdadeira penitência até o altar de Deus. E essa verdadeira penitência, essa verdadeira contrição tem que passar necessariamente por aquela consideração de todas as nossas impurezas. Não somente impurezas no sentido de buscar os prazeres da carne, mas sobretudo as impurezas no sentido de colocar qualquer amor dentro do seu coração que não seja o amor de Cristo. Porque só o amor de Cristo é puro, só o amor de Cristo é perfeito, só o amor de Cristo nos leva para o céu. Todos os outros amores têm que estar necessariamente subordinados ao amor de Cristo. Nós não podemos amar nada acima de Deus. E tudo aquilo que você ama acima de Deus, que você ama com paixão, ou mesmo a religião que você pensa que você está frequentando, ou que você está fazendo, mas que não está na perfeita verdade católica, ou que não está na perfeita sinceridade e intenção daquilo que é a vontade de Deus na sua vida, tudo isso se reverte em alimento para o próprio espírito maligno destruir a sua própria vida. Então nós não podemos dar alimento para o fogo do inferno. Então todas as vezes que a pessoa utiliza ocasiões em que ela poderia crescer no amor de Deus, crescer no espírito de sacrifício, crescer no despojamento, ou crescer na renúncia das coisas dessa vida, ou na renúncia do seu próprio orgulho, toda vez que a pessoa utiliza isso para o próprio benefício, ao invés de fazer o que Deus está pedindo, então a pessoa está colocando toda essa lenha para aumentar o fogo do inferno. E entretanto, enquanto a pessoa consegue aproveitar todas as ocasiões de humilhação, de tristeza, de dificuldades, de sofrimentos, de toda forma de escuridão, ou medo, ou tudo aquilo que pode
nos causar alguma forma de prejuízo, tudo isso deve ser apresentado a Deus para alimentar o fogo do amor de Deus. E esse fogo do amor de Deus, alimentado com toda essa lenha das nossas tribulações, vai se transformar num amor puro. Porque não é simplesmente uma penitência ativa que Deus está aceitando no altar do nosso coração. Mas é uma penitência também passiva, quer dizer o seguinte: das coisas que nós não podemos escolher, das coisas que acontecem na nossa vida que não fazem parte da nossa escolha. Que é fácil escolher, não, eu vou fazer o jejum desse jeito, não, eu vou fazer tal penitência, tá bom, mas será que você também aceita com paciência a pessoa que fala mal de você, a pessoa que te persegue, a pessoa que é contra, a pessoa que te odeia, ou as situações que vão contra aquilo que você tinha planejado? Tudo isso são penitências passivas, e aceitando isso, você estará tendo ocasião de agradar a Deus, e agradando a Deus, você não só alimentará o fogo do amor no seu coração, mas você terá a oportunidade de crescer cada vez mais em conhecimento e em graça. Então, que nós possamos aceitar todas as contrariedades e todas essas cruzes com espírito de verdadeira contrição, compreendendo que nós merecemos o castigo pelos nossos pecados, como dizia o bom ladrão que estava crucificado do lado do Senhor. Ele dizia: ele está crucificado sendo inocente, mas nós merecemos estar aqui padecendo na cruz. Então vamos, com esse mesmo espírito de contrição e de humildade, entrar no tempo quaresmal, pedindo a Deus a remissão de todas as nossas culpas. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para aqueles que se prostram diante da vossa majestade, a fim de que, fortalecidos com os dons divinos, sejam confortados pelos auxílios celestes. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus bendito convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.